Estamos iniciando mais um evento no Centro de Estudos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e hoje nós vamos abordar o assunto a justiça sistêmica na prática. Este evento de hoje, ele é o complemento do último que realizamos, que também está disponível no YouTube, que é a justiça sistêmica ressignificando o direito a serviço da vida. Os nossos convidados de hoje são a doutora Lisandra Sericato, juíza de direito, convocada a serviço aqui na 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O psicólogo Bauer Orsina Rodrigues, que é professor da PUC do Rio Grande do Sul e da Ajures, e com formação em constelação familiar e sistêmica e direito sistêmico. E também a psicóloga Renata Miller, psicóloga e bacharel em comunicação, com formação em neurociências e comportamento. Para que nós iniciemos este nosso evento, eu passo de imediato a palavra à doutora Lisandra Sericato para que ela nos apresente o que o Tribunal de Justiça tem feito nesta área e também apresente o grau de colaboração que os nossos outros dois convidados, os psicólogos Bauer Orsina Rodrigues e Renate Miller, têm emprestado para este evento. Doutora Lisandra, a senhora está com a palavra. Imensa alegria o convite do desembargador Blatz para apresentar o projeto Justiça Sistêmica, que nasce de um grupo de colegas magistrados que atuam com a abordagem sistêmica desde 2014 na atividade jurisdicional aqui no Rio Grande do Sul. O projeto, que está sob estudos do DUMPEMEC, visa a institucionalização das práticas que têm apresentado resultados incríveis na resolução de conflitos, haja vista que o conhecimento, a partir das constelações familiares de Bert Hellinger, atuam na causa subjacente do conflito. O estudo encontra o paradigma científico na psicanálise de mais de um século, consolidada por Bert Hellinger nas leis sistêmicas. Então, sobre a aplicação de programas embasados na visão sistêmica, a possibilidade de aplicação a todas as áreas do direito, como varas de família, infância e juventude, varas criminais, execução penal e direito empresarial, como mais uma ferramenta de aprimoramento do sistema de justiça, é muito gratificante para nós e traz resultados realmente significativos em termos de conciliações, não reincidência e ampliação da consciência a partir da participação dos indivíduos nas práticas oferecidas ou mesmo por meio da aplicação em audiências, como já têm feito os colegas. Na live anterior, eu tratei de forma mais ampla do projeto e suas ramificações, assim como dos resultados já encontrados. Agora, eu deixo com vocês aqui o Dr. Bauer Orsina Rodrigues e a doutora Renate Miller, ambos executores dos projetos das casas prisionais da APAC, Madre Pelletier, e também do regime de internato da FASE, que compartilharão um pouco dessa linda jornada. Saudações, ainda que de maneira virtual. Um abraço fraterno a cada um de vocês neste momento histórico que estamos vivenciando e provisoriamente fazendo parte, contribuindo, que é a ampliação desta visão sistêmica no direito. No direito e em todas as áreas. Diria que a visão sistêmica, inevitavelmente, seria um passo à medida que vamos aprofundando os recursos sociais. É justamente a visão sistêmica que nos dá um outro aporte para observarmos de que maneira acontece, sob o ponto de vista das relações humanas, as exclusões, os conflitos, e assim novos recursos, justamente para que todos possam encontrar não apenas as conciliações internas e sociais, como também nós, povo brasileiro, termos a capacidade e a maturidade de olharmos onde todos possam pertencer. É isto que fará o grande divisor, digamos, de água, divisor de água, assim como falamos, de um momento brasileiro onde alguns que ficavam de fora da vida e da própria sociedade brasileira
finalmente podem, através desta nova consciência, pertencer. E com isto, podemos iniciar um novo processo, não mais repetindo um ciclo de conflito e exclusões. Desta vez, pelo menos dando novos passos, ainda que isso nos custe muitas décadas de mudanças. Novos passos em direção à conciliação e ao pertencimento. Quero agradecer profundamente a doutora Jane Vidal por este honroso convite de estar aqui com vocês e também a doutora Lisandra Sericato por este também honroso convite em fazer parte desta jornada, deste movimento sistêmico na APAC, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Gostaria de pedir licença a vocês em apresentar alguns slides e fazer um bate-papo muito informal, trazendo a intenção deste trabalho, esclarecimentos sobre isso e as dinâmicas que realizamos até então. Bom, a visão sistêmica não é algo novo, nós estamos falando de algo do início do século passado. A novidade é que os meios instituídos conseguem agora compreender que a visão sistêmica amplia e muito a compreensão sobre as relações humanas. Então, essa abordagem sistêmica, através de alguns referenciais de Bert Hellinger, ao meu modo de ver, no Brasil e em quase 30 países, está a serviço de instituir um novo momento de compreensão de como funciona, este é um termo que nós usamos muito nas práticas da constelação familiar, como funciona o oculto dentro de uma família e dentro de uma sociedade, e por qual razão algumas vivências se repetem, alguns destinos se repetem, e os dilemas humanos, da mesma forma, não encontram soluções. Então, a abordagem sistêmica, ela está muito mais ligada a uma visão de unidade do que a visão de subjetividade. Dentro deste subjetivo ao qual somos e ao qual detemos toda a autorresponsabilidade, está algo infinitamente maior que isso. Um grande campo de relações humanas, de memórias familiares, de memória de um país, de um estado, de memórias da própria humanidade. Vamos olhar um pouquinho sobre os campos morfogenéticos e sobre a epigenética humana. E de que maneira nós podemos, então, encontrar recursos, ao sabermos de tudo isso, para algo novo. Quero destacar o excelente trabalho realizado pela APAC, quando iniciamos esta abordagem em outubro de 2021. Encontrei lá um grupo muito bem trabalhado, um ambiente muito organizado, com muita disciplina, um grupo já muito avançado. Então, destaco todos os profissionais que lá estão e, em especial, aquelas pessoas que estão ali sendo atendidas. Encontrei um grupo muito diversificado. Pessoas com 20 e poucos anos dentro de um regime prisional, pessoas chegando a 1 ou 2 anos, tendo mais 12 ou 13 anos de pena a serem pagas neste regime, alguns já no semiaberto e outros se aprontando para o ano que vem para irem para um semiaberto. Todos os dilemas que isso envolve, reinserção no mercado de trabalho, reinserção na vida familiar, medos, coragem e uma boa parte deles muito receptivos também a este nosso trabalho. Muitos, se não todos,
extremamente gratos por este olhar que os inclui. Então, fica este agradecimento inicial. O título dado a esta abordagem na PAC, Eu Escolho Algo Novo para Mim a partir de agora, é um título que que tem como referência a visão sistêmica. A visão sistêmica, sob o ponto de vista de Bert Hellinger, está muito focado na nossa capacidade de organizarmos aquilo que foi, estarmos atentos àquilo que é e amadurecermos ao ponto de nos darmos algo novo. Então, por isso este título e todo este projeto. Estamos buscando, junto a eles, também conciliarmos a análise transacional, que fala, em especial, que o amadurecimento emocional é a chave para que qualquer ser humano possa assumir a responsabilidade sobre a sua vida e ter recursos e motivação para se dar algo novo, algo melhor. E eu destacaria desta literatura de Bert Hellinger justamente um dos aspectos-chave dessa literatura, que é o direito do pertencimento. Um apenado se coloca numa situação de exclusão. De alguma forma, por destino sistêmico e sempre por autorresponsabilidade, ao colocar-se na situação de exclusão, reedita um dilema não apenas familiar, mas o próprio dilema do Brasil, de exclusões, geração pós geração de alguns, e de pertencimento, geração pós geração de outros. E o que nos dá isto? Há alguns séculos, a repetição das mesmas dores sociais. Então, realizamos um primeiro dia, onde pude fazer um vínculo com eles, na época 31 internos, agora por volta de 33, 34, chegaram mais alguns ao longo destes encontros, que têm acontecido nas terças-feiras, das 7h30 da manhã às 10 horas da manhã, mais ou menos nesse horário, dependendo da demanda de cada encontro. E no primeiro dia foi muito interessante. Eu trouxe para eles justamente a relação com a vida. E fiz uma pergunta a eles: por qual razão ainda estamos vivos? Quem sabe para nós, que não estamos num regime prisional, esta pergunta seja mais fácil de ser respondida. Agora, para alguém que passou por tantas circunstâncias de violência, para alguém que passou tão próximo da morte, do fim, refletir sobre a intenção da vida em mantê-los vivos é algo que causou um impacto muito grande em todos eles. Também nesse primeiro dia fizemos exercícios e em todos os dias temos feito teoria e prática, onde cada um deles pôde olhar para essas duas possibilidades da existência: a escolha pela vida ou a escolha pela morte. Lembrando que são 31, 33 homens, a abordagem precisa ser essencialmente prática. Ainda que eu passe pela teoria, eu preciso oferecer recursos do dia a dia para que eles possam escolher, ainda no regime prisional e depois, quem sabe escolham a vida. Ainda confiem na vida. E o que me surpreende é que a maioria deles, ainda que tenham passado por muitos dilemas, muitas dores, a força de viver, a vontade de viver, a vontade de amar e de serem amados, a vontade de serem incluídos na existência, persevera. Isto, para mim, é um grande presente de acreditar que a vida realmente está acima
de todos os dilemas de um sistema familiar e pessoal. Neste primeiro dia, iniciamos uma jornada através de algumas meditações e esclarecimentos da importância do estado de presença. É no estado de presença que nós podemos superar angústias, dilemas como a culpa ou a vingança. Como fazer isso? Iniciei com eles meditações e recursos para que eles aprendam a melhor lidar com seus pensamentos e as suas emoções. No segundo dia, foi um dia mais difícil. Não seria surpresa para nós pensar que os dilemas com as figuras parentais, por vezes, estão muito envolvidos a dor, ressentimentos, mágoas, abusos, violência, afastamento, vazio. Este segundo dia foi um dia onde o grupo teve que sustentar, e eu também, tudo isto que veio à tona, todas essas dores. Alguns já mais aprontados por uma ressignificação desses vínculos. Outros ainda muito envolvidos com ódio, com afastamento e com uma atitude interna ainda de, ao sair desse regime prisional, quem sabe, uma nova violência. Enfim, a humanidade de todos nós. Ali podemos conversar também sobre a questão pertencimento. Isto das 4 ordens do amor, destacadas por Hellinger: aceitação, equilíbrio entre dar e receber, pertencimento e hierarquia, respeito à hierarquia. Eu destacaria 2 dessas ordens do amor, como disse Hellinger, como as mais importantes a serem trabalhadas neste grupo. A primeira, pertencimento, e a segunda, a aceitação. A capacidade de não mais excluir-se. E como abordamos nesse dia, nessa dinâmica, a capacidade de não mais emaranhar-se com outras histórias ancestrais onde também estiveram na situação de exclusão. Podemos iniciar um bate-papo das razões inconscientes que nos colocam num caminho mais difícil, como o crime, como o uso da droga, o tráfico, a morte. E essa parte do nosso ser que fica emaranhada, muitas vezes, com dor e desejo de vingança. O que isto faz para que as dores se repitam não apenas no interior de cada um deles, como também no próprio sistema familiar. Então, exercitamos eu e os meus pais, e daí vieram muitos dilemas, muita emoção. É muito bonito quando nós vemos homens que se permitem chorar, que se permitem sentir, que se permitem curar aspectos muito importantes da sua história. E no final, como em todos os encontros, fizemos uma meditação final. Vou passar a vocês, pedir ao senhor Alexandre que passe no final desses slides um vídeo que revela muito como está sendo cada um destes encontros. No nosso 4º dia, iniciamos os atendimentos individuais a pedido de cada um deles. Me pareceu que ficou muito adequado. Comecei a chegar mais cedo e tive algum tempo, tenho tido tempo, esse trabalho segue em andamento. São 12 encontros e estamos no 8º encontro. Então, são atendimentos individuais, demandas individuais e depois um trabalho em grupo.
Neste quarto dia, então, trabalhamos a aceitação, um outro aspecto desta proposta de Bert Hellinger, desta visão sistêmica. A aceitação não apenas da condição neste momento de apenado, como também a aceitação da história de vida deles, a aceitação dos pais, da história com esse pai e com essa mãe, a aceitação neste momento da distância que muitos deles vivem com seus filhos, seus netos, e a aceitação de que, ainda que depois, daqui a pouco tempo para alguns, saiam desse regime prisional, aceitação de que carregarão, ao longo de uma vida social, esta memória de terem passado pelo regime prisional. Da mesma forma, não preciso dizer para vocês o desafio que foi esta dinâmica e o desafio que é para todos nós aceitarmos partes, pelo menos, da nossa vida, né? Alcançamos também aí um outro tema, que é a compaixão a partir dessa aceitação por si mesmo, junto da autorresponsabilidade. Iniciamos falando também, em outras dinâmicas, apresentarei a vocês, o que é o corpo de dor sistêmico, e aqui faço uma brevíssima observação a vocês, são todas as memórias epigenéticas guardadas de emoções mais traumáticas, somadas ao que cada um deles viveu a partir da concepção, e que impacto, que força tem isso dentro de um sistema familiar, para que estas dores possam ser revisitadas, ou seja, tomarmos uma consciência para sanarmos, estancarmos este corpo de dor que, quem sabe, se repete há muitas gerações. Um exercício, eu e a aceitação, e os dilemas que isso envolve, e o vídeo final, ao qual apresentarei depois do último slide. No quinto dia, seguimos sempre com os atendimentos individuais, e eu pude apresentar para eles algo que lhes interessou muito pela praticidade, né? Eu chamei de roda da vitória, que é como este corpo de dor, estes dilemas se repetem, e de que maneira nós podemos sanar. Podemos ser vitoriosos diante dessa roda de repetições. Pensamentos que se repetem, crenças, impulsividade e compulsividade, repetição de hábitos e, obviamente, repetição de resultados e, com isso, repetição de dor. Aqui pude abordar, em especial, os campos morfogenéticos e a epigenética, que nos fala, através da neurociência, que nós carregamos memórias de pelo menos 3 gerações, memórias de impactos emocionais de pelo menos 3 gerações. Em especial, esses impactos emocionais tendo sido provocados por traumas de toda a ordem. Mais um exercício e a meditação final. No sexto dia, seguimos com os atendimentos individuais e falamos um pouco mais de como a nossa mente funciona, como ela se sabota, de que maneira, muito rapidamente, ficamos angustiados, ansiosos, e a importância do estado de presença. E pude trazer um aspecto da neurociência chamado mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. É sabido pela neurociência que o nosso cérebro, como instinto de economia de energia, tende a repetir aquilo que ele já conhece. Isto seria a mentalidade fixa. E ao repetir aquilo que ele já conhece, obviamente, repete uma cadeia de atitudes e comportamentos emocionais e mentais e repete, assim, o mesmo resultado. Pude, então, trazer para eles um aspecto da neurociência, da importância da plasticidade cerebral em dar-se oportunidade de terem uma mentalidade de crescimento.
Isto trouxe um outro exercício para eles, para que eles pudessem, individualmente e em grupo, olharem para alguma pessoa que lhes parece um pouco mais difícil. Ali temos, quem sabe na maioria dos internos, que esta pessoa difícil é o pai. Casualmente, trabalhamos isso na visão sistêmica trazida por Bert Hellinger, aqui nomeada de visão hellingeriana. Muito do crime e muito das situações de ligação com o vício está ligada pela ausência ou por traumas mais ou menos impactantes ligados à figura paterna. E a meditação final. No 7º dia, seguimos a nossa jornada com atendimento individual e pude trabalhar com eles não apenas esta relação com o mercado de trabalho, como também o que a palavra trabalho está significando no interior da psique de um homem ou de uma mulher. A palavra trabalho tem uma forte relação com a palavra pai. Na visão sistêmica, a palavra pai é quem apresenta aquilo que cada um veio trazer, enquanto que a palavra vida apresenta, a palavra mãe e a palavra vida apresentam aquilo que cada um é na vida, apresenta a própria existência de cada um. Quem sabe seja assim na visão de Hellinger. A palavra vida e a palavra mãe apresentam o você pertence. E a palavra pai, você tem um sentido a esse pertencer. Faça a sua jornada, faça o seu trabalho. Você é único na vida. Então, pude trabalhar com eles, com cada um deles, esta palavra trabalho. Depois, aplicamos a pesquisa, que terá 2 movimentos. No nosso último encontro, no 12º encontro, faremos mais uma vez a pesquisa, tomando todos os dados possíveis. E a nossa meditação final. No 8º dia, que é até onde se encontra o nosso trabalho, pude trazer para eles, depois do atendimento individual, a questão dos relacionamentos conjugais. Não apenas o que cada um vive, vários deles seguem casados, vários deles têm uma família à sua espera, como também os dilemas, as dores, os conflitos que ainda não foram melhor organizados, nos olhares deles como filhos ao seu pai e à sua mãe. Como eles olham para essas dores, como eles olham para essa possibilidade da conciliação entre pai e mãe, o que fazer dessas memórias, o que não repetir e como não repetir. Podemos trabalhar também neste 8º encontro a relação de cada um deles com a palavra amor. E aí eu volto a destacar aos senhores e às senhoras. Um desses internos, trago como exemplo, ainda que mais fechado nos primeiros encontros, em algum momento me chamou e me mostrou a foto das 2 netas. E emocionado me disse, eu aguento toda esta rotina, porque um dia eu saio daqui e por amor a elas, seguirei convivendo com elas e junto disso voltarei a fazer uma coisa que eu sempre fiz. Em algum momento do ano, reunir alguma quantia em dinheiro e alimentar crianças com mais dificuldade, crianças que passam fome. Este interno, aparentemente, o mais excluído da nossa turma, estava absorvendo tudo da sua maneira. E pude observar neste senhor uma grande capacidade de amar. E ele me trouxe assim, este trabalho está trazendo vida para todos nós, nova vida para todos nós. E isto também me emocionou muito. Nos abraçamos e nos emocionamos juntos. Agora quero pedir ao senhor Alexandre que passe um vídeo aos senhores e às senhoras. E esta dinâmica que vocês verão neste vídeo acontece
no final de todos os nossos encontros. O que me deixa muito feliz com esta jornada é poder ver seres humanos, tão humanos quanto todos nós, passando por dilemas humanos, quem sabe por destinos mais ou menos difíceis. Humanos que guardam esperança, ainda que ao lado de medo, ainda que vinculados à autoexclusão. Algo dentro deles, a vida dentro deles, ainda lhes diz: há uma nova chance. Há uma nova chance. Então, quero agradecer profundamente a cada um dos senhores e das senhoras por este encontro, que se repitam tantos outros encontros, e assim seguimos em frente, ainda que provisoriamente, colaborando a esta amada sociedade brasileira, para que venham novas gerações com mais capacidade de conciliar e pertencer. Um bom abraço a cada um de vocês. Bom, nós estamos então nesse evento do Tribunal de Justiça, do Centro de Estudos, tratando da justiça sistêmica na prática. Nós ouvimos até agora a doutora Lisandra Sericato, juíza de direito, logo em seguida o psicólogo Bauer Orsina Rodrigues, e agora, então, para encerrar, nós vamos ouvir a psicóloga Renate Miller. Olá a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre esse projeto Reconecta. E quero trazer assim para vocês que, desde que eu aprendi sobre a visão sistêmica e o olhar apreciativo, esses conceitos mudaram a minha vida e também a minha forma de trabalhar. E hoje eu vejo na clínica com os meus pacientes o quanto é transformadora essa visão e o quanto ela pode nos ajudar a expandir isso para que toda a humanidade possa chegar a fazer esse entendimento e passar realmente a praticar essa visão sistêmica, né? Então, Bert Hellinger nos ajuda a ver que as nossas atitudes são por amor. Muitas vezes um amor inconsciente, um amor arcaico, que está preso a histórias do passado mal resolvidas. E sem que a gente perceba, nós trazemos essas histórias de volta para a nossa vida aqui agora, para que dessa vez, quem sabe, a gente possa fazer diferente. Então, isso é algo que muitas vezes a gente olha só para a circunstância, só para aquele ato daquela pessoa, julgamos, criticamos, desde as pessoas mais próximas a nós, as que nós mais amamos, como os nossos pais, como os nossos filhos, como os nossos parceiros. Não é verdade? E quantas vezes nós nos separamos, nós excluímos pessoas das nossas vidas por olhar só para esse ângulo da história. Agora, quando eu posso expandir a minha visão, olhar além, eu não preciso saber o que aconteceu com essa pessoa no passado ou no passado ancestral dela, mas eu posso imaginar que algo bastante difícil, por exemplo, para aquela pessoa ser tão agressiva, ser tão violenta, qual é o passado dela? Que história ela carrega que ela tem esse comportamento tão difícil que faz com que ela fique solitária, que ela seja rechaçada, que ela seja abandonada? Será que tudo o que ela precisa não é um olhar amoroso, um olhar apreciativo que talvez ela não tenha tido, assim como os pais, como os avós, como os bisavós? A gente não sabe quando o amor se desviou do seu curso, gente. Eu vejo que Hellinger trazia que o amor é como um grande rio, né? Que ele está sempre correndo em direção, né, ao futuro, à vida.
Então, quando algo acontece, né? E ele nos trazia muito claro, quando a realidade não é aceita, quando, por exemplo, uma morte prematura, pais que perdem filhos, uma morte trágica, é tão difícil da gente aceitar aquela realidade que é mais fácil bloquear, fazer de conta que aquilo não aconteceu. Pessoas que têm um comportamento, por exemplo, que lesam outras, que tomam indevidamente, prejudicando, cometendo delitos, crimes, né? Isso, tudo que não ficou bem, né? Seja dentro de nós, seja no equilíbrio entre o dar e receber, isso vai ficar em aberto. E hoje a ciência já está comprovando que na nossa memória celular, no nosso DNA, nós trazemos todas as memórias da nossa ancestralidade. Isso, quem vê uma constelação sabe, nós percebemos que presente, passado e futuro estão ali, coabitando, né? E que um descendente a serviço do seu sistema está tentando recriar aquela situação que foi mal resolvida no passado, para ver se dessa vez pode ser diferente e que aqueles presentes que estão fazendo parte daquele cenário difícil possam ressignificar, olhar com bons olhos e acolher aquela circunstância e aquela pessoa. Só que isso, gente, muitas vezes é mal interpretado, no sentido de como se nós tivéssemos que perdoar e que deixar que tudo fique bem. É importante que as leis precisam ser cumpridas. Então, se alguém causou dano, se alguém cometeu um delito, se alguém está sendo nocivo para a sociedade, esse alguém precisa ser contido, esse alguém precisa reparar o seu dano, né? Porque se ele não fizer isto, ele vai deixar esse legado para os seus descendentes. Mas o que nós estamos falando aqui não é de não haver uma lei e uma justiça que vá fazer com que essas pessoas possam reparar o seu dano. Mas nós podemos ver que essas pessoas, elas, por amor, elas cometeram delitos, seja dos mais simples até os mais graves, né? E ao olhar para elas e ver que tudo que elas estão precisando é um pouco de compreensão, é um pouco de amorosidade, de respeito, elas podem começar a ver que o mundo pode ser diferente. Elas começarem a perceber que tem coisas boas dentro delas, né? A visão apreciativa que o Hellinger trouxe, hoje está sendo praticada nas gestões de pessoas nas empresas, está sendo praticado na psicologia positiva, porque assim nós precisamos entender que a nossa essência é amor. Esse amor foi desvirtuado, sim, mas essa pessoa, tudo que ela precisa é ser restabelecido esse caminho para que o amor possa voltar a fluir dentro dela. Então, eu digo para vocês que eu sempre tive uma preocupação grande no sentido de olhar para essas pessoas que são, de alguma forma, marginalizadas na sociedade, né? Sejam aqueles que têm uma condição socioeconômica muito desfavorável, seja os diferentes, né? E aqueles que estão no sistema prisional, né? Há anos atrás, eu dei um curso em São Paulo e lá a gente dava bolsa para agentes penitenciários de uma penitenciária feminina, e inclusive a diretora participou de toda a capacitação, e era incrível ver o depoimento desses agentes dizendo que transformou a relação deles
com os reeducandos, com as reeducandas, e o retorno que elas traziam, né, daquilo que foi vivenciado, né, da reconexão que elas faziam com essas reeducandas e como isso era modificado. Todo tempo nós afetamos e somos afetados. Então, se eu olhar com julgamento, com crítica, com severidade, eu vou atrair o quê? Eu vou atrair defesa. O outro vai também se colocar se sentindo ameaçado e vai atacar, né? Então, quando eu olho, né, eu não estou dizendo que a gente não precise dar limite, isso é fundamental. Nós precisamos dar limite desde lá, o início da nossa jornada, né? A criança precisa receber limites. Limites amorosos. Uma criança que não foi contida, né, na sua manifestação, ela pode se tornar um adulto perverso. Só que muitas crianças não receberam limite, não receberam um mínimo de continência afetiva e se tornam adultos extremamente machucados, que com certeza vão machucar outros. Então, nós podemos sim conter para reeducar e não para castigar. Dentro desse meu anseio de tentar, né, levar um pouco daquilo que eu aprendi e que na minha vida fez diferença, em 2019 eu fui convidada pela Olinda, que é uma pessoa que trabalhou 30 anos na fase, e conversei com a Ledi, a diretora, uma pessoa linda que também super abriu as portas, eu dei uma palestra lá, e a gente ia começar um trabalho, né, quando a pandemia chegou. E aí tudo parou. Mas, retomando agora com o convite maravilhoso da Lisandra, que está fazendo um trabalho lindo, né, na Justiça, eu me sinto muito entusiasmada. Então, agora nós vamos levar, a partir de março, essa capacitação que o meu colega Bauer já está também fazendo um trabalho com os reeducandos da APAC, e nós vamos agora trabalhar com os agentes, né, da APAC, da FASE e do Madre Pelletier, né, numa capacitação que eu vou dar em 5 módulos, com encontros quinzenais, de forma que esses agentes e outras pessoas da rede, né, está aberto isso, vai ser um trabalho voluntário, para que essas pessoas possam ter o conhecimento, né, da filosofia hellingeriana, dessa visão sistêmica, do olhar apreciativo, do quanto a vida das pessoas expressa todas as questões mal resolvidas. Nós não estamos falando só delas, nós estamos falando das nossas vidas, que também, quantas vezes tu querias algo e tu foste levada sem perceber para uma outra circunstância que tiveram outros resultados que tu não gostarias. Por que será? Porque os nossos inconscientes se ligam e por amor, por afeto, nós repetimos aquilo que não ficou bem resolvido do passado, para que hoje nós possamos acolher amorosamente. Então, nós podemos fazer isso tanto nas nossas vidas pessoais, como com as pessoas com as quais nós trabalhamos. Não importa o tipo de profissão, se é um agente que vai trabalhar com pessoas que estão, né, numa reeducação porque cometeram um crime, seja um juiz, seja um advogado, seja um psicólogo, seja um dentista, não importa, né? Nós precisamos expandir essa visão para o maior número de pessoas, para que a humanidade possa resgatar o fluxo do amor.
Essa é a minha intenção e tenho certeza que é de todos vocês também. Obrigada por esse espaço e um grande abraço a todos. Estamos encerrando, portanto, mais um evento do Centro de Estudos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. E este evento contou, então, com a participação da doutora Lisandra Zericato, do psicólogo Bauer Orsina Rodrigues e da psicóloga Renata Miller, aos quais agradecemos muito pela sua disponibilidade e pela bela aula que nos proporcionaram hoje. Agradecemos a todos e tenham todos um bom proveito desta